Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós falamos sobre equação reduzida da reta. Ficaram alguns exercícios para que vocês resolvessem e aí então na aula de hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios. Eu vou fazer a leitura aqui dos enunciados, né? E vocês podem acompanhar aí com o exercício que vocês registraram no caderno. Então, o primeiro exercício que foi colocado para vocês era o de número 40, porque são exercícios do livro. Determine a equação reduzida da reta que tem coeficiente angular m e que passa pelo ponto A em cada caso. Então, aqui nós precisamos determinar a equação na forma reduzida. Equação escrita na forma reduzida significa que eu vou trabalhar a minha equação de forma a isolar o y no primeiro membro. Então, aqui na letra A eu tenho m, coeficiente angular meio, ponto A, coordenadas 2/3 e 1. Então, primeira coisa, tem o coeficiente angular e tem um ponto. Então, para determinar a equação da reta, nós vamos substituir os nossos dados na expressão y menos ya igual a m vezes x menos xa. Então, nós temos aqui xa 2/3, ya 1. Então, vai ficar da seguinte forma, y menos ya 1, coeficiente angular que é o m, meio, vezes x menos meu xa, 2/3. Então, agora eu vou trabalhar a propriedade distributiva, né, aqui no segundo membro. Meio multiplicado para x, meio x. Aqui eu tenho meio positivo, então positivo multiplicado para negativo vai ficar negativo. Então, eu tenho aqui uma multiplicação que envolve frações. Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 2 vai ficar 2, 2 vezes 3, 6. Eu posso simplificar aqui essa minha segunda fração, 2/6, não é isso? Antes de fazer mínimo múltiplo comum, ou eu já posso fazer mínimo múltiplo comum direto, não importa aqui. Se nós formos fazer já mínimo múltiplo comum, vamos considerar então esse nosso primeiro membro aqui com o nosso denominador 1, que aí a gente já vai fazer mínimo múltiplo comum para os dois membros de uma vez só. Então, lembra, mínimo múltiplo comum para 2 e 6. Começo dividindo por 2, então vai ficar 1 e aqui 3. Divido para 3, 1 e 1. Terminou minha divisão. 2 vezes 3, 6. Então, meu denominador comum aqui vai ser 6. 6 dividido para 1 vai dar 6, vezes y vai ficar 6y. 6 dividido para 1 vai ficar 6. Quando eu multiplicar por 1, vai ficar 6 aqui. 6 dividido para 2, 3. Multiplicado para 1x, 3x. 6 dividido para 6 vai ficar 1, multiplicado para 2, 2. Como eu fiz mínimo múltiplo comum para os dois membros, eu vou eliminar esse meu denominador comum agora. E aí, então, eu vou continuar aqui. Se eu já sei que eu tenho que apresentar a equação na forma reduzida e meu y vai ter que ser isolado, então eu já vou deixar aqui no primeiro membro somente o 6y. E vou levar esse menos 6 lá para o segundo membro. Então, eu vou manter o 3x e o menos 2, e esse menos 6 que vai trocar de membro vai ficar positivo. Então, eu vou ter 6y igual 3x menos 2 mais 6 vai ficar mais 4. O meu 6 vai passar dividindo. E aí, vamos lembrar que eu vou colocar um denominador 6 para cada termo. Porque caso haja simplificação, nós vamos fazer. E se ele tivesse pedido para identificar coeficiente linear aqui também, ficaria mais fácil. Eu percebo que dá para eu simplificar essa primeira fração dividindo numerador e denominador por 3. Então, vai ficar 3 dividido para 3, 1x ou só x. 6 dividido para 3, 2.
Aqui eu vou simplificar dividindo por 2. 4 dividido para 2 vai ficar 2. 6 dividido para 2 vai ficar 3. Então, a minha equação na forma reduzida é essa. E observa o seguinte: quando a equação fica na forma reduzida, o número que acompanha o x é o coeficiente angular, termo independente é o linear. Olha o acompanhante do x, ó, meio, como nos foi fornecido lá no enunciado. Letra B, seguimos o mesmo processo. Então, y menos meu ya, que é o do ponto, 2/3, é igual ao coeficiente angular, que é menos meio, que vai multiplicar x menos o meu xa, que aqui tem valor 1. Então, eu vou continuar com o primeiro membro igual, e aqui eu vou fazer a minha propriedade distributiva. E aqui, tanto o x quanto o 1 tem denominador 1. Então, eu faço menos 1 vezes x dá menos 1x, menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1. 2 vezes 1, 2. Se eu tivesse feito menos meio vezes x, ia ficar menos meio x. E aqui, menos meio multiplicado para menos 1, iria ficar mais meio da mesma forma. Então, novamente, nós vamos fazer mínimo múltiplo comum aí, tá? Porque não tem como multiplicar cruzado, porque aqui o denominador do y é 1 e o denominador do 2 é 3. Então, no caso aqui, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser para 3 e 2. O mínimo para 3 e 2, eu divido para 2, eu vou repetir esse 3. Aqui vai dar 1. Dividido para 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 dividido para 1, 6 vezes y, 6y. Menos 6 dividido para 3, 2 vezes 2, 4. 6 dividido para 2 vai ficar 3. E o meu 3 multiplica tanto o menos x quanto o 1. Então, ó, 6 dividido para 2, 3, multiplicado para menos x, menos 3x. 6 dividido para 2, 3, vezes 1, 3. Elimino o meu denominador e aí, então, vou deixar meu 6y no primeiro membro. Vou repetir o menos 3x e o mais 3 e vou levar o menos 4, positivo. Então, eu vou ter 6y igual menos 3x, 3 mais 4, mais 7. E para finalizar, eu vou passar o 6 aqui, dividindo meus dois termos. Menos 3x sobre 6 e 7 sobre 6. Percebo que dá para eu fazer uma simplificação aqui, dividindo por 3. Então, vai ficar assim. Menos 3 dividido para 3, menos 1x, ou só x, tanto faz. 6 dividido para 3, 2. A próxima fração não tem como ser simplificada, então a nossa equação reduzida está apresentada. O exercício 41 pede o seguinte: obtenha os coeficientes linear e angular de cada reta, cuja equação é dada a seguir. Então, a equação apresentada na letra A, raiz de 3x menos 5y mais 2 igual a 0. Nós temos aqui duas opções: trabalhar o isolamento do y e aí observar o acompanhante do x e o termo independente na equação reduzida, ou utilizar aquelas duas pequenas formulazinhas para obter coeficiente angular e linear a partir da equação geral, que é o que nós temos aqui. Qualquer um dos dois processos está correto. Eu vou usar aqui as duas formulazinhas. Então, eu tenho para angular menos a sobre b. Então, o a na minha equação geral acompanhante do x, menos raiz de 3, sobre o valor do b, que é o acompanhante do y, menos 5. Aqui, a única coisa que nós vamos poder fazer é jogo de sinal. Menos dividido para menos mais, raiz de 3 sobre 5. Coeficiente linear, menos c sobre b. Então, menos valor de c, termo independente aqui que é 2, valor do b, que é menos 5. Então, menos dividido para menos, mais 2/5. Letra B.
Menos meio x mais raiz de 2y menos 1/8 igual a zero. Então, mesmo processo. Menos valor do a, que é menos meio. Então, eu vou colocar esse a entre parênteses, porque esse menoszinho aqui é o da fórmula, sobre a raiz de 2. Então, vou fazer um jogo de sinal aqui. Menos multiplicado para menos vai ficar mais. Então, eu vou ficar com meio sobre raiz de 2. Então, o que que eu tenho aqui? Uma divisão de fração. Então, eu vou repetir a primeira, que é meio, e multiplicar pelo inverso da segunda. Segunda que não apresenta denominador, a gente sabe que é 1. Se eu vou inverter, então vai ficar 1 sobre raiz de 2. E eu vou já multiplicar fazendo a racionalização. O que é fazer a racionalização? É multiplicar numerador e denominador pela raiz que apareceu aqui no denominador. Então, eu já vou jogar essa multiplicação aqui. Então, eu faço 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Aqui, olha só, eu tenho 2 multiplicado para raiz de 2 multiplicado para raiz de 2. Então, vamos a essa parte aqui primeiro. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada para 4. A raiz quadrada para 4 é 2. Então, quer dizer que eu vou ter 2 vezes 2, 4. Meu coeficiente angular, então. Coeficiente linear, menos valor de C, que é menos 1/8, vou colocar entre parênteses, sobre a mesma raiz de 2. Então, no caso aqui, processo idêntico. Menos vezes menos vai ficar mais. 1/8 sobre a minha raiz de 2. Vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E já vou aproveitar aqui e fazer a racionalização. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Aqui, de novo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada para 4. A raiz quadrada para 4 é 2. Então, 2 vezes 8, 16. Exercício 42, escreva a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 2 e B1 e 3 na forma reduzida. Então, aqui eu tenho 2 pontos da equação da reta. Então, eu vou fazer determinante para os 2 pontos e eu vou encontrar a minha equação de reta. Então, vai ficar assim. Menos 1 e 2, 1 e 3, terceiro ponto x e y. Acrescenta a coluna de 1, repete a primeira e repete a segunda coluna. Como os meus pontos formam uma reta, determinante igualada a zero. Então, menos 1 vezes 3, menos 3, vezes 1, menos 3. 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x. 1 vezes 1, 1, 1 vezes y, 1y. Lado contrário agora. 1 vezes 3, 3, 3 vezes x, 3x. Só que eu vou trocar o sinal, vai ficar menos 3x. Menos 1 vezes 1, menos 1, vezes y, menos 1y. Troca de sinal, mais 1y. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Trocou. Menos 2, igual a zero. Então, vai ficar 2x menos 3x, menos 1x. 1y mais 1y, mais 2y. Menos 3 com menos 2, menos 5, igual a zero. Só que ele quer a equação reduzida, então vamos isolar o y. Então, no primeiro membro continua 2y, menos x, troca de membro, troca de sinal, menos 5, troca de membro, troca de sinal, levando o 2 dividindo. Então, vai ficar x sobre 2, mais 5 sobre 2. 43, o valor de um número real x vai aumentar 30%, dando um resultado y. Expresse y em função de x e represente graficamente essa função. Qual é a inclinação da reta que representa esta função?
Então, primeiro momento aí, eu sei que eu tenho um número real x e que esse meu número x vai aumentar 30%. Como é que eu vou representar esse 30% aí de aumento? Então, eu vou ter 30% de x. Agora, eu não posso trabalhar com essa forma simbólica aqui de porcentagem. Eu vou ter que jogar isso aqui para valor numérico. O que é 30%? É 30 dividido por 100. Então, no caso aqui, nós teríamos 30 centésimos e aí vezes x. Então, 30 dividido para 100, nós sabemos que vai ficar 0,3, que multiplica x. E aqui o resultado, né, que é y. Ele pede para a gente representar y em função de x. Então, ficaria assim, o y, que é o meu resultado, ele vai ser o meu número mais o aumento, que é 0,3 do meu número. Então, eu tenho 1 inteiro mais 0,3. Então, quer dizer que eu vou ficar com 1,3x. Esta é a minha expressão aí que ele pediu. E aí, ele pediu para que eu represente graficamente essa função. Então, vamos montar aí o gráfico dessa função. A expressão que nós determinamos aqui, y igual a 1,3x, ela é a nossa equação de reta na forma reduzida. O valor do coeficiente linear aqui não apareceu e nós sabemos que o acompanhante do x aqui, que é 1,3, é, no caso, o nosso coeficiente angular, tá certo? Como é que eu vou jogar aqui essa minha expressão no meu plano cartesiano? É só lembrar daquela tabelinha lá da primeira série, atribui valor para x, descobre o y. Então, por exemplo, aqui, coloco aqui, por exemplo, 0 para x e resolvo aqui a minha expressão. 1,3 vezes 0 vai ficar o quê? 0. O y é o nosso resultado. Então, o primeiro ponto que eu marco lá no meu gráfico, 0 e 0. Se eu colocar 1 para x, ficaria 1,3 vezes 1, eu obtenho 1,3. Então, dois pontos aí para nós marcarmos, 0 e 0 e 1 e 1,3. Então, eu sei que 0 e 0 é a origem do meu plano cartesiano. Então, aqui eu tenho 1 para x, aqui seria 1 para y, aqui eu teria 2, aqui seria 1,5, eu tenho que marcar 1,3, então um pouquinho para cá. Então, seria 1,3 aqui. Então, eu faço meu pontilhadinho aqui e marco o ponto. E venho na sequência, né, com uma régua e ligo aí os meus pontos, não é isso? Então, aqui eu teria o meu ângulo, né, a minha inclinação da reta, e ele pediu para que eu determine essa inclinação da reta. E aí, então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que o coeficiente angular, ele é 1,3, ele já está pronto. E nós sabemos que o coeficiente angular é a tangente para o meu ângulo. Nesse caso aqui, eu sei que o valor do coeficiente angular é 1,3, então ele pediu para que eu identificasse aqui o meu ângulo. Se você tiver aí um transferidor para fazer a medida, você vai perceber que o seu ângulo aqui no caso, ele tem aproximadamente 53 graus. Exercício número 44, determine as equações reduzidas das retas R e S mostradas na figura. Então, nós temos aqui, pela figura, a reta R, que nos mostra aqui um ângulo, que é a nossa inclinação da reta de 60 graus, e ela nos mostra aqui um ponto marcado sobre o eixo Y. Se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto aqui marcado sobre o eixo Y, então essa reta me mostra o meu coeficiente linear para esta reta, que é -2. Aqui para a reta
S, nós temos ângulo de inclinação 135 graus, e nós também vemos aqui o corte no eixo Y. Então, nós também temos coeficiente linear para essa reta S, que é de valor 4. Para achar as equações reduzidas das duas retas, então, o que nós precisamos? Determinar aqui o valor do coeficiente angular para a reta R. Coeficiente angular, se eu conheço a medida do ângulo, é a tangente para 60 graus. Tangente para 60, raiz de 3. Como nós já sabemos que o coeficiente linear é menos 2, a nossa equação na forma reduzida, então, vai ser montada de forma simplificada. Y igual mx mais n. Então, nosso coeficiente angular é raiz de 3, x, e o nosso coeficiente linear, menos 2. Para a reta S, nós temos, então, que o coeficiente angular vai ser a tangente para 135 graus, seu valor é menos 1, e nós sabemos que o coeficiente linear é 4. Então, vai ficar y é igual a mx mais n, assim como na anterior. Então, nós vamos ter menos 1x mais 4.